Existe um ingrediente escondido em grande parte dos alimentos ultraprocessados que pode estar destruindo silenciosamente o teu intestino. E o mais assustador é que ninguém percebe que está consumindo isso todos os dias. Para tu entender o que ele faz no teu corpo, imagina um detergente de lavar louça. Quando tu coloca detergente em uma panela cheia de gordura, ele dissolve toda aquela gordura, removendo a camada que está grudada na panela em segundos. Agora imagina esse mesmo efeito acontecendo dentro do teu intestino. Dentro do teu corpo existe uma camada extremamente delicada de muco que protege a parede intestinal. E essa camada funciona como um escudo entre o que está dentro do teu intestino e a tua corrente sanguínea. Mas existe uma substância adicionada em muitos alimentos industrializados que age exatamente como um detergente. Ela dissolve essa camada protetora. E quando essa barreira começa a desaparecer, coisas que nunca deveriam entrar no teu sangue conseguem atravessar essa barreira protetora e ir direto para a tua corrente sanguínea. Bactérias, toxinas, proteínas parcialmente digeridas, tudo isso pode começar a passar para a corrente sanguínea através do chamado invasão microbiana. Olá, tudo bom contigo? Espero que tu esteja passando por um ótimo dia. Meu nome é Carlos Sérgio, sou nutricionista e cientista na área da alimentação e nesse vídeo tu vai descobrir qual é esse ingrediente que na verdade é um veneno e que pode estar te matando aos poucos. E o problema é que a maioria das pessoas nem imagina que está consumindo isso diariamente. Se esse tipo de conteúdo te interessa, já mete o dedo no botão de gostei, já deixa o teu like e bora descobrir que ingrediente venenoso é esse e os impactos negativos que ele pode te causar. Agora vem a parte que surpreende a maioria. Esse ingrediente, ele está presente em alimentos muito comuns que a maioria das pessoas consome diariamente. Alimentos como sorvete, chocolate, molho para saladas, leites vegetais, pães, barras de proteína, pasta de amendoim, creme para café, maionese, até mesmo em fórmulas infantis que dizem ser uma alternativa segura ao leite materno. Olha que absurdo! Estima-se que mais de 60% dos alimentos embalados nos supermercados contenham essa substância. E muito provavelmente tu já viu esse ingrediente no rótulo, mas tu nunca percebeu o que ele é realmente. Ele aparece com nomes como polissorbato 80, monohidroglicerídeos, carboximetilcelulose, carragena ou carragenina. Esses ingredientes, eles fazem parte de um grupo chamado emulsificantes. Eles são usados para misturar água e óleo nos produtos processados, deixando tudo com uma aparência mais cremosa, uma textura mais suave e também com maior tempo de prateleira. Mas esse detalhe quase ninguém fala. A função química dos emulsificantes é justamente quebrar barreira entre gordura e água. E quando tu come isso com frequência, eles podem acabar fazendo algo parecido com a tua barreira protetora do intestino. O teu intestino possui trilhões de bactérias. E do outro lado dessa barreira intestinal está a tua corrente sanguínea e o teu sistema imunológico. A camada de muco intestinal existe exatamente para manter essas duas coisas separadas. Quando essa camada fica mais fina, as bactérias começam a se aproximar da parede intestinal. E quando elas atravessam, o sistema imunológico reage, resultando em inflamação intestinal. No início, é apenas uma inflamação silenciosa e constante, mas com o tempo, pode começar a causar problemas maiores, como inchaço abdominal, dificuldade de digestão, intolerâncias alimentares. Tu pode sentir também fadiga depois das refeições, névoa mental, que é meio que uma confusão mental, esquecimento, falta de concentração. Então os emulsificantes, eles afetam não apenas o intestino, mas também o cérebro e todo o metabolismo. Inclusive, os estudos mostram que um dos emulsificantes mais comuns, o polissorbato 80, ele pode alterar a microbiota intestinal e contribuir para problemas metabólicos. O estudo afirmou o seguinte: o emulsificante mais comumente usado, o polissorbato 80, induziu obesidade e síndrome metabólica. Isso tudo foi associado à invasão da microbiota intestinal. Esse outro estudo aqui de 2024, bem recente, feito com 20 participantes saudáveis, mostrou que em apenas 2 semanas consumindo alimentos com emulsificantes já foram suficientes para alterar o microbioma intestinal dos participantes. Em somente 2 semanas, Enquanto isso, nas últimas décadas, problemas como síndrome do intestino irritável e doenças autoimunes têm aumentado rapidamente, principalmente em países onde o consumo de alimentos ultraprocessados é maior. Isso prova que os emulsificantes são a causa de tudo? Não necessariamente. Mas também não parece coincidência que os problemas intestinais estejam crescendo ao mesmo tempo em que o consumo desses aditivos também aumenta. Então surge a pergunta mais importante:
por que raios esses ingredientes continuam sendo permitidos? Antes de te responder, deixa o teu like no vídeo, ative o sininho de notificações se esse tipo de conteúdo está sendo relevante para tu até agora. E por favor, se inscreva no canal também, caso não for inscrito, que isso me motiva ainda mais a estar aqui semanalmente compartilhando esse tipo de informação que inclusive tu não encontra em qualquer lugar com esse nível de detalhes. E se tu curte mídias sociais, me segue lá também, Carlos Sérgio Oficial, eu estou em todas as redes sociais, Instagram e etc. Então me segue lá e vamos junto. Na maioria dos países, inclusive no Brasil, muitos aditivos alimentares são classificados como seguros. O problema é que, em muitos casos, as próprias empresas podem declarar seus aditivos alimentares como seguros sem estudos independentes de longo prazo. Ou seja, muitas dessas substâncias foram aprovadas há décadas atrás com base apenas em testes de toxicidade de curto prazo. A pergunta feita na época era simples: isso causa envenenamento imediato? Se não causasse, era considerado seguro. E quase ninguém investigou o que acontece quando alguém consome isso constantemente durante anos. E o maior problema é para as crianças. As crianças são o grupo que mais consomem alimentos ultraprocessados. Cereais matinais, chocolates, biscoitos, nuggets, sobremesas industrializadas. Tudo isso pode conter emulsificantes. Então, qual é a solução mais simples? Reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados. Na prática, escolher alimentos mais simples e menos industrializados sempre que possível, evitando o máximo ter isso em casa. Porque quando esses produtos estão sempre disponíveis em casa, fica muito mais fácil consumi-los, sem nem perceber. E como eu sempre recomendo, bateu a vontade de comer algo doce, um bolo de chocolate, um bolo confeitado, faça tu mesmo em casa, que assim tu sabe exatamente os ingredientes que tem ali. Inclusive, eu fiz 2 bolos semana passada. Um bolo de chocolate, com cobertura ainda por cima, e um bolo comum. E eu fiz com o máximo de ingredientes saudáveis que eu pude. Por exemplo, eu não utilizei margarina, utilizei manteiga de verdade, não utilizei óleo vegetal, óleo de soja, utilizei iogurte natural, isso mesmo, iogurte natural. Esse é um baita macete que eu tô te passando aqui, tá? O iogurte, além de ele ter gordura na medida certa, ele também é um ácido. E essa acidez reage com o fermento, criando muito mais bolhas de ar. Além de deixar o bolo mais fofinho, deixa muito mais alto, com uma estrutura excelente, além de muito saudável, é claro. E qual a medida, Carlos Sérgio? A mesma medida que a tua receita pede para o óleo de soja. Por exemplo, se na tua receita está pedindo 3 colheres de sopa de óleo de soja, tu coloca ao invés 3 colheres de sopa de iogurte natural. E o leite que eu utilizei, e sempre utilizo no meu bolo, é leite de verdade, natural, pasteurizado, e para adoçar eu utilizo mel. Assim, eu sei exatamente os ingredientes que tem nesse bolo. Mas enfim, agora que tu sabe o que esses ingredientes podem te causar, podem causar no teu filho, prejudicar a barreira intestinal, olha o rótulo e evita de estar consumindo industrializado regularmente, dando pro teu filho regularmente. Eu não sou nenhum terrorista. Bateu aquela vontade? Tudo bem, vai lá, come, mas desde que seja em raras exceções, em algum fim de semana, em algum evento. Mas de preferência, se tu puder, faça tu mesmo em casa, que assim tu evita esses ingredientes e outros produtos químicos também. No mais, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que tenha sido útil para tu, né? Que eu tenha aberto teus olhos aí um pouco mais, né? Tenha te deixado um pouco mais cabreiro, verificar o rótulo, ver esses ingredientes, né? Obtendo um pouco mais de conhecimento a respeito do que a gente basicamente come todo dia, não é? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus e te vejo no próximo vídeo. Até lá!